A gente olha na câmera. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bom, gente? Boa noite. Sejam bem-vindos. É uma enorme satisfação hoje estar aqui conversando com vocês um pouquinho aí sobre regularização de imóveis, né, Fer? Vamos chegar lá aí no assunto do fator de ajuste também, né? Que é um assunto esperado aí por todo mundo. Vamos contar um pouquinho desse processo, de como todo mundo acessa. É o objetivo desse encontro hoje, né? E a gente gostaria que vocês escrevessem aí no chat, né, de onde vocês são, Tá o que que começando a obra, já terminou? o que que Qual que é vocês o... esperam escutar aqui nessa live, né? Boa noite, Noite, Beth, está Vanessa. aqui, Vanessa. Dá um oizinho pra gente aí. Ó, legal, BH. Bem-vinda, Vanessa. Vamos esperar todo mundo chegar. Aí a gente já. Legal. Vanessa vai começar a obra. Que legal, Vanessa. Melhor cenário, viu? A gente vai conseguir te nortear bem nesse processo aí. Não perdeu o time aí da regularização da sua obra, né? E aí, começamos? Vai dar certo. Vanessa está começando. É a sua primeira casa, Vanessa? É a sua residência? Conta um pouquinho da sua obra aí pra gente. Quem mais está construindo aí? Legal. Primeira obra, né? Uhum. Boa noite, Fernanda. Bem-vinda. Minha xarai. Legal. Sua casa é em condomínio, Fernanda? Vanessa? Vanessa. Arquiteta, que legal. Minha companheira aí de formação da Fer também. Só que a Fer, ela é engenheira, tá? A arquitetura, ela pulou. Seguimos aí na engenharia. Tem campo para todo mundo. Mais alguém em obra? Nova Lima, legal. Região de BH ali, né? Iniciamos aí? Podemos. Então a gente vai começar. Aí vocês podem ir anotando dúvidas, mandando aqui no chat durante a apresentação, e aí a gente vai, ou no finalzinho a gente abre, ou se tiver aí uma oportunidade no meio da apresentação, a gente chama também para conversar. Everton de Florianópolis, obra encerrada, alvará e habite emitido. Tem que chegar na parte da receita aí, então. Aparecendo a tela para todo mundo, a apresentação, estão vendo bem? Tem que só tirar esse cantinho aqui, pera lá. Denise. Deixa assim? Não, para você aparece assim, para todo mundo aqui. Tá ok, né? Fica na nossa tela aqui. Vamos lá, então. Então, a gente vai começar aqui. Então, assim, como estar entre os beneficiados do fator de ajuste e acessar os 70% de desconto do INSS da sua obra, né? Então, esse 70% é o tão sonhado desconto que todo mundo espera, né? Então, a gente quer começar aqui contextualizando algumas situações, né? Para a gente chegar aí nessa parte prática, que a gente também vai trazer um especialista do nosso time, né, que é o Bruno, arquiteto também. E quando a gente estiver lá no finalzinho, a gente vai contextualizar, né, e chegar lá, a gente vai mostrar 3 casos para vocês, né, de pessoas que conseguiram redução através do fator de ajuste. Então, a gente vai seguindo. Se tiver dúvida, vocês podem mandar. O que a gente não conseguir responder ainda até o final, a gente, né, depois ali no grupo, a gente abre para conversar, mas a gente vai fazer o possível para
responder todo mundo ali sobre todos os assuntos. A gente só vai colocar aqui algumas informações importantes, né? Que é uma live que a gente estima aí demorar em torno de 1 hora e meia, porque a ideia é acontecer uma troca mesmo. A gente quer que vocês participem, né? Mandem perguntas no chat e que saiam dessa live, né? Com dúvidas esclarecidas, né? E que seja produtivo e válido para todo mundo que está aqui. Então, a nossa equipe vai estar anotando todas as dúvidas, né? E o que a gente não conseguir responder ao vivo, a gente vai dar um retorno na sequência também. Então, a Fer vai começar, né, Fer? Então, hoje a gente vai, né, mostrar o que de fato é o fator de ajuste, o que é a regularização da Receita Federal e como a gente acessa esse fator de ajuste, né, que pode nos beneficiar com até 70% de desconto. Então, tem uma série de variações e condições que precisam ser cumpridas, e é isso que a gente vai esmiuçar aqui e detalhar para vocês. Então, só nos apresentando formalmente, eu sou a Fernanda, eu sou engenheira civil, sou sócia da Maria. Eu sou a Maria Luísa, eu sou arquiteta. Nós duas somos fundadoras da Aprojet, né? A Regularize é um produto da Aprojet, que é uma plataforma que atende hoje o Brasil todo. E ela nasceu, a Regularize nasceu de uma demanda real de pessoas que estão em processos de obra, né? Então, o nosso objetivo, né, como arquiteta, engenheira, empresária, né, hoje, é de estar trazendo cada vez mais soluções para agregar valor para pessoas que estão caindo aí nesse universo da construção civil, né? Então, a gente vai falar muito sobre o INSS e o fator de ajuste, né, que é o objetivo aqui, e no final a gente vai liberar para concorrer para uma avaliação gratuita da nossa equipe sobre a situação da sua obra, né? A gente viu ali que tem gente começando, gente que já terminou e tirou a BITS, então a gente vai fazer uma avaliação detalhada sobre a situação dessa obra, gratuitamente aí pela nossa equipe, então fica aí até o final para a gente poder estudar bem cada caso, né? Então, o que é mais importante falar, né? Que todo mundo fala, eu tenho que fazer a regularização da minha obra. Então, assim, tem. Então, da mesma forma que é uma obrigação, como nós temos, por exemplo, outras obrigações junto à Receita Federal. Então, a gente tem que recolher imposto sobre a obra, né? Então, eu estou construindo, então eu tenho que pagar o imposto dessa edificação, né? A gente até brinca, né, que da mesma forma que todo ano tem que entrar lá e preencher o informe de rendimento, né? Imposto de Do imposto de renda. renda, da mesma forma, se você tiver uma obra, você também tem que, mês a mês, estar lá preenchendo a CNO da obra. E ele é um imposto sobre a mão de obra que vai executar essa obra. Então, por mais que seja empreiteiro, mestre de obra, autônomo, né, independente da modalidade de contratação, o imposto sobre a mão de obra precisa ser recolhido, né? Então, isso é uma obrigação de quem está construindo. Quem está construindo é o proprietário da obra. O empreiteiro, ele não é responsável pelas suas obrigações perante a Receita Federal. Então, acho que isso é a primeira coisa que tem que ficar assim, muito clara para quem está construindo, né? E a obrigação é sempre de quem está, do dono da obra. Essa é a obrigação. Na maioria dos casos que a gente acompanha, ele sabe, eu tenho que tirar o alvará, tenho que tirar o habite, sabe da parte da prefeitura ali, e o imposto chega quase como uma surpresa, né? Isso é quase como unânime, um ou outro que já tem essa consciência, e chega justo no final da obra, isso vem como uma surpresa, assim, se não trabalhado essa obra, o imposto pode ficar muito caro, e isso acarreta, assim, você não conseguir chegar na fase final da obra ali e não conseguir pagar o imposto, né?
E o que a gente se depara muito são pessoas que estão num processo junto com arquitetos e engenheiros na elaboração de projetos, né, recolhendo diversas taxas junto à prefeitura. Quando sai o alvará na mão, a pessoa começa a obra, muitas vezes, e nenhum profissional que passou antes, né, dela iniciar a obra orientou ela: olha, você precisa fazer a abertura da CNO da sua obra, você precisa fazer um informe mês a mês, né? Então, assim, você tem que ter conhecimento para fazer esses informes também, porque se você fizer de forma errada, lá na frente você vai se prejudicar. Então, existem várias situações que acontecem. Uma outra situação que é muito recorrente: a pessoa busca o financiamento para a sua Financiamento. obra, né? Então, ela busca o financiamento para a obra, mas ela não sabe que para ela receber lá a última medição, ela precisa estar com essa parte da regularização da obra em dia. Porque senão vai chegar lá no final, para ela receber a última parcela, né, Os Fer? últimos 5% da Da medição medição. geralmente da Caixa Econômica, né, que é o banco que mais financia a obra, esses 5% fica Fica retido, aguardando a regularização final da obra. E aí vem outra surpresa aí para quem está contando com dinheiro de financiamento, né? Também tem as situações, né, das pessoas que precisam, muitas vezes, vender um imóvel de forma rápida e ela não tem o imóvel regularizado. Será que a pessoa que vai fazer a aquisição desse imóvel, ela tem o dinheiro à vista para comprar esse imóvel? Será que ela vai aceitar comprar uma matrícula de um terreno? Né? Porque a casa não vai estar foi averbada averbada. na matrícula. É. E também existem as situações de espólio, por exemplo, né? Então, precisa estar averbada, porque senão esse imóvel não pode ser utilizado também. E aí a última, né, uma das principais também é que não vou pagar agora porque esse imposto vai caducar. Isso é bem polêmico e foi-se o tempo em que a Receita Federal deixava esse tempo correr e isso caducar. Hoje os sistemas são todos integrados, então quando a prefeitura emite o alvará, a Receita já é comunicada, então ela não vai deixar passar o tempo e caducar esse imposto. Realmente, se passar 5 anos e a Receita não te cobrar, pode ser que caduque, mas os sistemas integrados, a Receita não permite mais que isso ocorra. Ela não vai deixar escorrer ali essa possibilidade de receber esse recurso. Então, inclusive, um dos casos que a gente vai mostrar lá no final é de uma situação de uma cliente que foi notificada pela Receita Federal 7 anos depois da conclusão da sua obra. E aí teve que regularizar. Mesmo que parte dela consiga comprovar que foi, né, que caduque ali o início da obra, toda a parte final da obra teve que regularizar e recolher imposto. Então vamos lá. Maria, e é possível fazer sozinha essa regularização? Como que é? Vamos destrinchar isso aqui. É possível sim, né? Então, é possível. Porém, precisa ter o conhecimento. Por quê? Porque tanto um engenheiro quanto um contador, quanto um despachante, eles conseguem fazer o trâmite, né? Então, sabe de onde vai para onde vai, o que tem que fazer, né? Então, esse vai e vem, eles sabem fazer. Esse passo a passo vai, né? O que acontece... Vai na prefeitura, volta para lá, protocola para lá, né? E faz um... Então, todo esse vai e vem, manda a taxa, tarará, esse vai e vem ali, eles vão bem. Mas o que é o pulo do gato para conseguir esse fator de ajuste? É a parte de conhecer o método construtivo, né? Quais são os métodos construtivos e também a maneira adequada de fazer os lançamentos para você conseguir o máximo de redução. Então, é isso que pega quando você contrata, muitas vezes, um despachante ou um profissional que não tem conhecimento dos pormenores do sistema da Receita Federal para fazer esses lançamentos. Então, assim, qualquer profissional pode fazer? Pode, né? Não precisa ser nem engenheiro, nem contador, isso a Receita permite. Mas precisa conhecer bastante todo o processo de regularização
online ali na Receita, porque hoje todo o processo é online, então tem que entrar no ECAC, fazer os lançamentos, entender o passo a passo ali e toda a regra para que essa edificação consiga receber a aplicação do fator de ajuste. Porque senão vai chegar no final, na hora de fazer a aferição final ali para a emissão da CND, e ela não vai se enquadrar. E é lá no final que a gente vai ter essa surpresa aí Da dessa mesma forma, regularização. quando a gente vai preencher, por exemplo, lá o exemplo dado inicialmente lá do imposto de renda, né? Você consegue preencher sozinho? Consegue, né? Se você estudar os pormenores lá e investir tempo ali, você vai conseguir. Mas existem pessoas que são especialistas que só trabalham com isso e estudando as formas de conseguir Uhum. não pagar tanto imposto, né? Então, é mais ou menos a mesma linha de raciocínio. E vamos lá, o que é um imóvel regularizado, né? Às vezes a gente acha assim que tem o meu alvará, estou construindo e aí tá tudo certo, né? Já resolvi, está regularizado. Então a gente divide aí o processo em 3 grandes etapas. E todas elas iniciam, todas não, né? A parte do cartório fica para o final, mas a primeira e a segunda etapa, que é a prefeitura, ela inicia ainda antes da obra. Então você precisa aprovar o projeto na prefeitura, precisa emitir o alvará, né? A prefeitura precisa falar que a sua obra está ok, que você pode começar. E aí no final da sua obra, a prefeitura vai emitir o seu habite se você construiu de acordo com o que foi aprovado lá no início. Então, isso é o processo que a gente precisa concluir na prefeitura e ele é parte obrigatória do processo de regularização. Aí a gente já tem uma segunda etapa, que é a da Receita Federal, e aí a gente precisa, o correto, a melhor situação é que a CNO seja aberta em até 30 dias após a emissão do alvará. Passando 30 dias, pode emitir a CNO? Pode e deve. Né? A obrigação do dono da obra é abrir a CNO, só que ela já vai pagar uma multa nesse processo. Então, para quem está iniciando, emitiu o alvará, os sistemas são integrados. Lembra? A prefeitura emitiu, a Receita já sabe que você vai começar uma obra, então tem que abrir a CNO e aí fazer o planejamento da sua mão de obra. Então, lançar mês a mês, fazer os lançamentos e pagamento do INSS mês a mês durante todo o tempo planejado da obra. Se eu falhar, Fer, no lançamento de um mês, eu vou pagar multa? Você paga a multa e a gente perde a possibilidade do fator de ajuste. Então, a gente vai explicar bem certinho isso, porque tem que ser mês a mês durante todo aquele período de obra. Então, isso tem que estar bem organizado, é um planejamento mesmo. Igual você tem um planejamento da sua obra. Quanto que você vai gastar de cimento, quanto você vai gastar de alvenaria, de mão de obra. A gente precisa do seu planejamento de quanto que você vai gastar de mão de obra e lançar isso na sua CNO e recolher esse imposto mês a mês. Mês a mês. Então, ele é um planejamento mesmo. Terminou, concluiu a obra, emitiu a BITS lá na prefeitura, a gente vai concluir vai fazer a aferição, deu tudo certo lá, já recolheu tudo que precisa, vai emitir a CND da Receita. Né? Então, a gente está aí na segunda etapa da regularização. E aí a gente vai para a terceira etapa, que é a etapa do cartório, né? Então, o pré-requisito dessa etapa é você ter o ABITS e você ter a CND da Receita Federal, né? E aí você vai realizar a verbação da construção na matrícula do terreno. Então, não tem como pular nenhuma etapa, né? São 3 grandes etapas, né, Fer? Então, assim, não são etapas simples, são etapas bem trabalhosas e tem que estar fazendo um monitoramento mesmo em tempo real dessas 3 grandes etapas. Quando a gente vai lá para o cartório, terminou a obra, já passou 1 ano, 2 ali do seu alvará, a gente precisa apresentar o projeto aprovado. Então, assim, as etapas elas são interligadas e as informações elas precisam estar corretas. Ah, mudei a obra, né? Mudei o projeto lá, não ia construir, fiz uma edícula. Precisa regularizar de novo na prefeitura, regularizar isso para o habite sair de acordo com o que foi construído, que é isso que vai ser informado no cartório. Então, tem que ser cara crachá. O que está construído é o que está documentado. Então, não podemos fugir de nenhuma das etapas, né? Até agora está todo mundo ok? Tranquilo? Estamos mandando ali as dúvidas, Vamos a gente seguindo vai... aqui, então. Vamos lá.
quais são os impostos necessários durante todo esse processo de regularização da obra, do imóvel, né? Então, como a gente dividiu ali em 3 etapas, os impostos também são referentes a cada uma dessas etapas. Prefeitura, ali a gente, além das taxas, né? Taxa do alvará, taxa de protocolo, taxa de habite-se, a gente vai precisar recolher o ISSQN ou o ISS, né? Depende da Depende da da prefeitura. prefeitura, do estado. Aqui no Mato Grosso, o nome é ISSQN, mas a gente atende várias outras regiões do Brasil e aí é o ISS, né? Que é o imposto sobre Sobre serviço. Então, o que que vale aqui na prefeitura? Notas de serviço, contratos que são de serviço de execução de obra. Por exemplo, marmoraria, que né, vem material, não é só o material entregue, né? Tem o serviço de instalação da pedra, do granito, esquadria, né, que vem o serralheiro, o pessoal do alumínio, carpintaria depende um pouco, não pode ser só a entrega do serviço do carpinteiro, né? Tem que compor ali. Então, Resumindo assim, são serviços que são compostos, né? Material e mão de obra. E aí o que vai entrar ali no cálculo é a parte do serviço que está destacada na nota. Exato. Então, isso também tem que estar. Tem o pulo do gato aí, né? Então, assim, essa descrição tem que vir de forma adequada, senão quando chega lá para o fiscal que vai fazer a análise de todo esse processo, ele indefere o processo por uma vírgula escrita errado. Então, assim, tem que ter um cuidado também na hora de fazer essas descrições. Então, é possível, se a gente conseguir organizar todas as notas durante todo o processo, ele também é um planejamento, a gente chegar no final da obra e zerar o ISSQN. E isso já aconteceu. A gente tem vários clientes que, assim, durante toda a obra organiza, pega as notas, né, informa certinho a CNO, né, que está sendo construída, afere isso no final e aí o município isenta, né? Isenta não, vai zerar o ISSQN. Já teve casos também de alguns clientes que a gente já pegou o final da obra, já tinha acabado, não guardou nada de nota e tem que pagar todo o imposto de novo, né? Não conseguiu isentar nada. Então, parte de prefeitura, né, que são o imposto ali é o ISSQN, e aí a gente tem a parte da Receita Federal, né, que são órgãos distintos ali, e na Receita a gente vai pagar o INSS da obra, que esse é sobre a mão de obra, né, na prefeitura é sobre serviço, e na Receita é sobre a mão de obra aplicada ali na execução da obra. E a gente está falando assim, eu empreitei tudo, né? Não vou contratar mão de obra. Não é isso. A gente tem um percentual que a Receita vai estimar lá, ó, né? Em cima do valor da sua obra. Então, se você vai gastar lá 800 mil, de acordo com o cálculo da Receita, 40% é mão de obra. Não, então, assim, não é, eu vou empreitar tudo, contrato é do terceiro e eu não vou gastar com mão de obra. Não importa o tipo de contratação, né? Em cima de 40% vai incidir imposto do INSS da obra. E é em cima desse valor que o fator de ajuste é tão importante, porque senão ele vai salgar no final da obra, você vai ter um custo alto ali com esses 40% de mão de obra. Então, e também tem as taxas de averbação cartorárias, né? Então, além dessas 2 etapas que a Fer falou, a última são as despesas cartorárias que vai ter, né? Então, dentro das 3 etapas que a gente apresentou, tem imposto e taxa. Também, né, Fer? Ela vai variar, né? De acordo com cartório, região, enfim, isso também. E área construída, né? Que interfere também. Um outro ponto importante para a gente trazer. Quanto que esse INSS impacta no custo da minha obra, né? O custo total da minha obra, qual é o impacto desse imposto? Então, a gente trouxe aqui alguns estudos que a gente fez, né? Que a gente faz aí ao longo do tempo. Então, a gente chegou aí num percentual aí que vai de 2% a 6%, né? Então, isso a gente vem planilhando aí ao longo do tempo, né? Com diversos clientes. Então, a gente conseguiu chegar nesse percentual.
E aí a gente tem um estudo de caso aqui, né? Então, por exemplo, o primeiro caso, para uma obra de 200 metros quadrados, com um custo global aí em torno de 600 mil, né, Fer? Sem aplicar o fator de ajuste, o valor aproximado do INSS é de 2,83%. Aplicando o fator de ajuste, ele reduz para 0,79%. Então, se a gente considerar isso no valor total da obra, é uma boa redução. É uma A gente está boa falando, redução. né, de reduzir mais da metade do valor do imposto, né? 70% desse valor. E no segundo caso, a gente tem aí uma obra de Um pouco maior, né? pouco De 540 metros. E com custo global aí de 1.300.000. Sem aplicar o fator de ajuste, a gente tem aí um percentual aproximado de 6,54. Aplicando o fator de ajuste, cai para 2,48. Então, assim, vale a pena esse trabalho, né, de vir fazendo tudo certinho desde o início da obra e para conseguir essas reduções, porque nada, você mobília vários cômodos da casa e consegue realizar vários sonhos aí no final da obra, fazendo esse processo da forma correta. E planejando, né, o que é mais importante, fazendo esse planejamento, a gente aplica o fator de ajuste, você vai pagar isso mês a mês. Você não vai chegar no final da obra e ter um montante lá de 2% do valor total. É muito, né? 3% do valor da obra ali para você, por exemplo, tirar os outros 5% da Caixa. É quase o valor que você tem para receber da Caixa Da última Econômica. medição. Né? Então, tá parado ali 5%, mas 3% você vai ter que já devolver ali, que é imposto. Então, você vai pagar mês a mês durante a obra, isso vai ser diluído, né? Tem o custo, mas você não vai ter esse impacto no final da obra, a hora que o recurso também já está acabando, já é um período difícil ali para concluir a obra, né? De aporte financeiro. De aporte financeiro. E aí, eu acho que uma coisa também que é importante falar, quando a gente fala assim, 600 mil, 1.300.000, isso a gente tem um valor que a Receita Federal vai estimar de acordo com a característica da sua obra. Então, tamanho da obra, localização, tipo de construção. E aí ela tem um valor, né, que eles chamam de VAL, que é um índice, é como se fosse o CUB da construção civil, e ele vai variar de estado para estado, mês a mês, né? Então, inflação, né? E tudo isso influencia. Então, aí que ela vai chegar nesse valor. Esse 600 mil não é o valor que você vai gastar na obra, não é o valor que você pegou na Caixa Econômica, é o valor da receita, né? Estimado ali daquela obra. E os 40% que a gente fala da mão de obra é em cima desse valor que a Receita trabalha. Então, vale a pena planejar, estudar e não deixar passar essa oportunidade aí que a gente tem de redução, né? E por que o fator de ajuste foi criado, né? Acho que é importante colocar que o fator de ajuste não é uma forma de burlar a receita, burlar o sistema, né? Na verdade, é um incentivo da Receita Federal para todo mundo que está construindo, né, fazer esses lançamentos, né, esses informes de forma voluntária e ele está beneficiando, né? Então, você está fazendo certinho, então você vai ser beneficiado. As pessoas que não vieram fazendo mês a mês, desde o início da obra, lá no final, a Receita vai prejudicar? Não, ainda mesmo nesses casos a gente consegue reduções. Consegue trabalhar. Consegue vir trabalhando. Melhor situação. Né? Melhor situação. Então, assim, em qualquer estágio que você esteja, né, ou início, ou durante, ou no término, o ideal é que o quanto antes, né, para não esperar, por exemplo, ser notificado pela Receita Federal, né? Mas existem recursos, existem formas de conseguir grandes reduções. E a gente vai mostrar tudo isso para vocês nos estudos de caso, tá? Então, quais são os critérios para eu conseguir usar o fator de ajuste? Todo mundo tem direito, eu acho que isso é uma dúvida recorrente, né? Eu posso, terminei minha obra, já estou começando. Quem que pode se utilizar do fator de ajuste? Então, assim, o critério principal é que tem que ser CPF, tá? Não pode ser CNPJ. CNPJ tem outras formas, né? Outras formas.
mas aqui a gente vai priorizar falar quando é a parte de regularização para a CPF para conseguir obter o fator de Fator de ajuste, tá? E aí você pode ser um CPF, você está contratando um empreiteiro que tem um CNPJ, uma construtora, você pode contratar, não é esse o problema, mas né, o dono da obra lá, né, quem é o proprietário, precisa ser uma pessoa física, né? Exato. E além disso, né, a gente tem duas condições, né, Fer? É. Então, a gente vai dividir essa obra em dois grupos. Então, obras que têm abaixo de 350 metros, né? De 350 abaixo e né? acima, de 351 acima, né? É. Então, assim, vou tentar ir de maneira bem simplificada. É uma obra com até 350, né, de 200 metros quadrados, por exemplo. A gente vai calcular o valor da obra estimado, né, que a gente até mostrou a 800 mil, né, que foi a Uhum. obra. Aí a gente vai pegar 40%, que é a mão de obra, 600 mil? 600 mil. Então, 600 mil. Aí 40% desse valor é a mão de obra. Então, em cima desse valor da mão de obra, a gente vai pegar 50%, então a gente vai pegar metade da mão de obra e vai lançar durante o planejamento da obra. Então, é em cima de metade da mão de obra que a gente vai fazer os lançamentos mensais. Então, ali, quem tem obra menor tem um benefício maior. Então, consegue trabalhar aí com 50% já da mão de obra estimada. Obras maiores, 350 acima, a gente vai pegar o valor da mão de obra e vai trabalhar com uma fatia maior. A gente vai pegar 70% desse valor e vai lançar mês a mês ali na receita. Então, o informe que a gente vai fazer, ele é de 70% do valor calculado. Então, isso ainda não é a aplicação do fator de ajuste, né? É o que a gente vai lançar de mão de obra. Então, por exemplo, se a gente vai gastar para uma obra menor, 20 mil, né? O estimado ali. Aí a gente vai pegar esse valor, dividir ali pelo período da obra e fazer os lançamentos. Numa obra maior, a gente vai pegar um valor maior, né? Vai dar aí um exemplo aí, 30 mil, Exato. e vai trabalhar esse lançamento durante o período da obra. Então, o primeiro critério é em relação à mão de obra, né? E o segundo critério é que você tem que fazer esse informe mês a mês durante todo esse período, tá? Não pode falhar nesse informe, né, Fer? E aí, o que é esse período? Alvará, uma obra tranquila aí, ó, melhor dos casos, alvará até o habite. Período de obra estimado ali, não teve pausa, não começou irregular. Então, a gente está falando aí, por exemplo, de 12 meses. Iniciou em janeiro, terminou em dezembro, 12 meses de obra. Então, a gente precisa pegar essa mão de obra que a gente calculou ali em cima e lançar todos esses meses. 12 meses de lançamento. Pode ser diferente, eles não precisam ser iguais. Eu tenho mais mão de obra no final do que no início. Não tem problema. Não tem problema. Ele vai ser distribuído nesse tempo. O que não pode acontecer? Eu terminei, acabou minha mão de obra, eu vou tocar com um empreiteiro e aí parei de lançar. Não pode. Aí a gente precisa reprogramar. Atrasou, não vou terminar nos 12 meses, vou estender ainda por mais 15. Isso precisa ser replanejado e essa mão de obra precisa ser lançada até o final. Não pode ficar, senão a gente também perde esse benefício. E não pode ter interrupção, né? Quando a gente fala que não pode ter interrupção, se você falha um mês, você vai tendo prejuízos, né? Então, tem multa. Aí, se tiver interrupção, o que é importante falar, se você vai pausar a obra, parei, estou sem dinheiro, não vou conseguir. A gente precisa informar na Receita. Paramos aqui, vou retomar daqui 1 ano. Não tem problema, precisa ser informado e depois a gente retoma. Isso tudo tem que ser documentado. Então, assim, não é assim, vou lá, pausa, volta. Não, a gente precisa ter evidências que a obra parou. Então, tem monitoramento, por exemplo, hoje, a maioria das prefeituras, né, monitoramento por satélite. Então, se tiver ocorrendo uma obra, a gente não vai conseguir provar que aquela obra não existiu durante aquele ano, né? Porque a gente precisa fazer inventário fotográfico, precisa documentar tudo que a gente está informando ali na Receita. A gente não pode simplesmente, olha, né, parei a obra e tô seguindo. Não, precisa ter, esses critérios precisam ser bem certinhos, porque depois a gente tem mais 5 anos pela frente que a Receita pode questionar tudo que foi lançado. O que acontece também é
a pessoa começou a obra irregular, não tem alvará. Então, assim, a gente precisa conseguir provar que aquela obra iniciou naquele período. E aí terminou também, não tem habito. Então, tem todas essas situações que elas se encaixam ainda, a gente consegue, mas precisa ser trabalhado tudo isso. Então, a gente precisa provar que começou a obra, mesmo sem alvará, que aquela obra começou. Por meio fotográfico, né, de imagem de satélite do município, ou por contrato, né, fotos da época. Então, tem alguns critérios que a Receita permite que a gente comprove esse período. E tanto de pausa e quanto de conclusão. O importante é que a gente chegue no final com todo o período aferido. Todo período A gente vai aferido. mostrar um estudo de caso aqui que uma cliente, né, que foi notificada e ela não conseguiu provar que a obra não terminou. Que ela já tinha terminado, mas ela não conseguiu provar. Ela teve que aferir, né, lançar a mão de obra durante 4 anos. Porque senão, como que você prova que aquela obra não estava acontecendo? Se tem obra, tem mão de obra. Se tem mão de obra, tem imposto para pagar. Então, por isso que a gente fala assim, que é muito importante planejar isso. Bem Porque planejado. senão, né, tudo que você tem de benefício ali vai Da mesma forma escorrendo que, pelo ralo, né? da mesma forma que planejou o início, tem que planejar as interrupções, né? E Uhum. depois você fiz a interrupção, então se organizar com a parte de documentação para depois você seguir e aí quando chegar lá na frente, quando for fazer a aferição, né, conseguir comprovar e não ter tantos prejuízos, né? Algum prejuízo vai ter, mas você não vai ter tantos prejuízos. Então, a gente, em resumo, né? Quem tem o maior percentual em benefício é quem está ali naquela faixa até 350 metros quadrados e que não atrasou, nem para informar, nem para lançar e nem para concluir. Que aí você não vai ter incidência de juros, multa, MAED, nada. Agora, se você, porventura, passou o prazo, deu 30 dias o alvará, não informou, você já vai pagar uma multa ali pelo início da obra, né, sem abrir a CNO. E aí você vai diminuindo aquele percentual, né? Os 70% vai virando 60%, 50%, e aí a gente vai caindo essa possibilidade. Mas a gente não zera, né? Você continua com possibilidade de diminuir muito o imposto, mas para que você tenha o máximo de imposto, a gente tem que estar bem enquadrado para aproveitar o máximo de imposto aí máximo de redução desse imposto, né? O que a gente trouxe também sobre... E se eu não me encaixo no fator de ajuste, o que fazer? Então, eu acho assim, antes de responder, né, de falar assim, eu não me encaixo. Então, assim, né, Fer, qual é o fator que a pessoa pode falar assim, eu realmente não me encaixo? Então, o primeiro é ter certeza realmente se você não se encaixa, né? Porque, assim, fazendo uma análise detalhada, né, uma das únicas situações que você realmente não consegue é só se a obra for tipo empreita global, né? Então é quando você contrata uma construtora ou uma empresa para fazer exatamente tudo que a gente chama de chave na mão. Então, exceto nesses casos, né? Nesse caso em específico, nós avaliamos que sempre existe alternativa. Pode ser que você não consiga o máximo, mas a gente vai com certeza conseguir, né, uma boa redução. E isso que a Maria falou é muito importante, assim, salvo contratos assim muito definidos, né, de empreitada global, ou que você está comprando o imóvel de uma construtora, uma incorporadora, né? Então são situações bem específicas. Do contrário, a responsabilidade do INSS é sempre do dono da obra. A gente tem que, né, falou isso no início, tem que trazer isso, porque a gente pega assim todo dia. Contratos com erros, não, mas o empreiteiro, a responsabilidade, né, em contrato ficou para o empreiteiro, que a mão de obra é dele. Ok, a mão de obra é dele. Mas se ele não recolheu? Isso vem assim aos montes, né? Tipo, o empreiteiro, ele sabe tocar obra, ele sabe de processo construtivo, mas muitas vezes ele não entende de processos burocráticos, de imposto, de legislação. E ele subempreita, ele vai ter o MEI, né? Ele vai contratar o MEI, o prestador, o cara do azulejo, o cara do piso. E aí ele vai contratar? Vai ter o contrato, tudo certinho.
Mas se ele não informou isso na sua CNO, Não não adianta vale de nada. não vale nada. E a gente, assim, os casos que a gente mais recebe. Assim, 90% dos Eu ia falar, casos. 90% dos casos é esse tipo de situação. E aí já Então, chega já no final da obra. Ah, não, mas meu empreiteiro, a mão de obra é dele, então vou resolver. A hora que a gente abre a CNO, né, pega a CNO, porque às vezes a CNO está até aberta, esse nem é o problema. Não tem nada lançado. E aí a gente chega volta naquele na segunda regra lá. Se não tem nada lançado durante o período, não adianta, fator de ajuste não aplica. Aí o que a gente tem que fazer? Pegar essa mão de obra que foi contratada por um empreiteiro e falar: olha, fulano, azulejista, fulano, entrar em contato um por um para ali. que a gente pega documento, recibo. Então, nem sempre o empreiteiro vai permitir que você acesse essa mão de obra para regulamentar. Ele fica com medo. Tem muitos casos que eles recebem auxílio do governo, coisa assim, e aí eles ficam, não, eu vou perder, e não querem dar documento, não querem dar recibo. E aí a gente cai naquela situação. Se a gente não consegue lançar a mão de obra, a gente não consegue acessar o fator de ajuste. Exato. Então, isso é assim, é quase que unânime, assim, não, meu empreiteiro vai resolver. E a gente pegou, assim, obras grandes, né, de Bem condomínios, de alto padrão, na mesma situação, né, fica na mão do empreiteiro e não faz. Então, assim, mesmo que o empreiteiro vá fazer, tem que organizar isso mês a mês. Ele vai dar o recibo, ele tem MEI, então pode ser o recibo do MEI, recibo de Pode autônomo. ser, só que tem um jeito certo. É isso que a gente sempre frisa, né? Tem um jeito certo, porque é esse jeito certo que garante as reduções, né? Então, é necessário, né, ter uma assessoria ou um olhar de uma pessoa que tem esse conhecimento, né, para conseguir ter boas reduções. Então, assim, falando bem friamente, né? Se você está construindo a sua casa, você se encaixa no fator de ajuste, né? Com certeza, Então, não tenha dúvida. não tenha dúvida. Eu acho que CNPJ, E construtora, mesmo que vai. quem assim, eu já construí, né? Eu já não vou conseguir tudo, mas aí você, mesmo assim, você consegue grandes reduções. A gente não Né? consegue trabalhar, às vezes, ou a quantidade total de mão de obra, mas a gente consegue o mínimo ali, Exato. vai trabalhar, busca alguém que pode fazer um contrato. Então, tem N possibilidades, né, que precisa ser estudado, planejado junto com quem construiu ali, mas a gente chega no final né, com um resultado bem bacana aí para os Bem legal. clientes. Agora a gente vai trazer aqui o nosso especialista, o Bruno. Faz parte aí de um time de arquitetos que trabalha dentro da Projet, né, da Regularize a Projet, e tem muito gabarito, né, para estar falando sobre esses casos, né. Nós da Regularize a Projet tratamos todos os casos de todos os clientes como se fossem nossos, assim, sabe? Então, sempre com muita atenção, muito zelo pelo cliente. Bruno né? chegando aqui com a gente. Olha o Bruno chegando aqui. Sim. Vou passar meu microfone aqui pro Bruno, peraí. Então, vale a pena frisar que a gente tem um time mesmo de especialistas, né, dentro do escritório, onde a gente trabalha aí dia e noite com regularização, atendendo aí casos no Brasil todo, né? A gente não está aí restrito, a receita hoje é tudo online, então isso contribui muito para o processo. Então, vamos lá, Bruno, trazer aí um primeiro estudo de casos, que é uma cliente que está com uma obra finalizada, né? Que chegou com a gente, obra pronta. Alvará e habite, mas nada de... Mais nada de CNO, mais nada registrado, né, no Código Federal. Nem sabia o que era isso, né? Exatamente. Então, essa cliente que chegou para a gente buscou alguns casos que eles são parecidos, né? A gente trouxe a mesma metragem quadrada para vocês terem uma noção de grandeza, né? E ver o quanto que reduz de imposto para cima e para baixo ali. E trouxe estágios diferentes, né? Então, os 3 clientes que chegaram, que a gente trouxe aqui para a live, são estágios diferentes que eles estavam em obra, né? Então, essa cliente, ela chegou para a gente aqui com o seguinte panorama, né? Então, ela tinha iniciado a obra, ela tinha emitido alvará, é uma cliente que construiu num condomínio fechado. Então, ela tinha emitido alvará,
esse alvará era válido, ela aprovou o projeto e E ela ela achou que estava tudo certo, né? Que ela estava, olha, arrasando na E documentação. durante esse processo, ela não fez a abertura da CNO, né? Então, ela seguiu com o projeto, chegou no fim, ela foi para emitir o ABITS, e no fim ela descobriu que ela tinha que fazer esse processo junto à Receita Federal e tem que abrir essa CNO para sair a CND no final, ela conseguir fazer a verbação da construção, né? E foi nesse estágio que ela chegou para a gente. Então, analisando bem o caso dela, como as meninas falaram, né? Então, a gente tem que pegar todo o processo, analisar a documentação, ver como está essa pessoa, ver como foi feito os contratos, se ela contratou uma empreiteira ou não, analisar todo esse processo e ver se ela se encaixa e se encaixa, aplicar o fator de ajuste. Uhum. E no caso aqui, o INSS dela, o imposto devido, né? Feito com a aferição direta, o imposto geral que ela teria que pagar é esse imposto de 28.142,36, né? Uhum. E o imposto com a aplicação do fator de ajuste, ele fica no total ali de 10.640,27, uma redução de 62%. E dentro desse imposto a gente divide, né, o que é INSS e o que é de multa e juros e o MAED, né? O MAED é a multa sobre a aferição não, o lançamento atrasado dessa mão de obra, né? Mês a mês, né? Mês a Então, mês, se você ficou lá, atrasou 5 meses, são 5 incidências da MAED, né? Então, quanto mais tempo, mais juros, né? Justamente. Então, o imposto que ela teria que pagar de 6.000, se ela tivesse feito o lançamento regular, ela tem que pagar mais 4, né? Arredondando. Então, no final, o que ela pagou de imposto foi de 10.640. Mesmo assim, uma Ela grande teve redução em relação ao imposto inicial, que ela teria que pagar o valor cheio. Então, ela teve aí uma redução de 62%, com obra já concluída, né? Já tinha passado o período, e ela poderia ter economizado aí mais 4.000 nessa, né? Se ela tivesse feito esse planejamento dentro do período da obra, que ela não sabia, né? Ela chegou sem saber, não, eu fiz, tem tudo certinho, tem o alvará, tem o ABITS, está tudo ok. E ela não sabia, né? Não ia assim, construindo em condomínio e tal, financiamento de Caixa Econômica, e ela não sabia. Aconteceu lá o que passou por vários profissionais que a gente falou lá no começo, né? Passou pelo arquiteto, passou pelo engenheiro civil que acompanhou a obra e ninguém falou para ela que ela teria que abrir, fazer a abertura da CNO e fazer esses lançamentos e fazer a aferição final. E aí, eu ia só complementar que aí, qual é a maior dificuldade no caso dela? É a gente conseguir documentação durante todo esse período lá, ó, de obra iniciada em março de 22 até janeiro de 23, a gente precisa ter documento de mão de obra mês a mês para a gente não perder o fator de ajuste. Então, ela tinha uma obra pequena, né, 235 metros, caía na melhor situação lá, né, que é Abaixo que é abaixo de 350. E aí, para a gente garantir, a gente precisa lançar mão de obra durante todo esse período. E isso é uma das partes mais difíceis ali de uma obra que já concluiu, porque não tinha mais ninguém na obra, né? Então, você precisa de um recibo do cara que assentou o piso. Ela nem conhecia, porque ela contratou empreiteiro, que subcontratou, que às vezes até, né, contratou mais ainda. Ele tinha um servente, que é já a quarteirização do processo. E aí, para juntar essa documentação, é um processo longo, e aí precisa, assim, envolver o empreiteiro fica ressabiado, né, você vai fazer, né, com medo de parte jurídica, e aí, assim, né, as situações são N ali durante essa busca de documentação para a gente comprovar essa mão de obra. E mesmo assim foi uma super redução, né? Ela conseguiu uma boa redução, ficou feliz da vida aí com o resultado, né? Essa parte de fazer retroativamente, né, é a parte mais difícil, igual a Fer falou, porque você achar esse pessoal depois que a obra já acabou é muito É difícil. muito difícil. Você convencer eles a dar as informações deles, né, porque a gente precisa de CPF da pessoa, a gente precisa de várias documentações pessoais da pessoa para que a gente consiga fazer esse lançamento retroativo, né? Que isso vai ser informado lá na Receita, e a pessoa fica com medo, né? Vai informar, e se eu tiver que pagar imposto sobre isso, né? Imposto de renda, a pessoa fica com medo, não sabe, prestou aquele serviço, recebeu aquele dinheiro, mas fica com medo de declarar, né? Vou perder benefício, né? Isso é o que a gente mais escuta. Tenho medo de perder e dá problema. Mas ele prestou serviço, recebeu o dinheiro, é mais que justo que ele faça essa declaração, né? Mas aí, hora que a obra acabou, é o maior
E essa Maior desafio. documentação, a que eu estou falando, por que que a gente recolhe? Porque é uma maneira de a gente se assegurar de que futuramente, caso a Receita Federal, porque assim, a gente pode aferir a obra, a gente pode lançar essas informações? Pode. Qualquer pessoa pode fazer. Mas o problema é a gente ter segurança de que futuramente, caso a Receita Federal resolver fazer uma audição daquela obra, que Isso foi acontece lançada muito. 3 anos atrás, 4 anos atrás, está quase no fim do período de decadência ali. Se a gente não tiver essa documentação e não conseguir comprovar que tudo que a gente informou é real, é de fato é o que foi feito, a gente vai pagar multa, vai pagar juros e a gente E vai perde pagar. todo esse benefício que foi Exatamente. feito. Ela vem em cima do valor real ali, né? Dos 28 Então, mil. aqueles 28 mil, a gente vai pagar além dos 28 mil, mais multa, mais juros em cima desse valor cheio. Então, por isso que é importante, né? Quem for fazer esse processo para vocês, se você for fazer sozinho, né? Se tiver alguém que queira ali, isso precisa estar muito organizado, porque a Receita tem 5 anos aí para auditar toda essa documentação e ela não deixa passar nada, né? Vem atrás. Vamos para o segundo aí? Vamos pro segundo. Esse segundo cliente é o que a gente costuma falar que lá no escritório é o melhor dos mundos. É o cliente que chega no fim, no começo, né? Tá só com a intenção de construir, tem um projeto. E aí ele chegou lá pra gente e a gente consegue acompanhar ele desde o comecinho. A gente costuma falar que a gente pega na mão e leva até no fim da obra dele e entrega a matrícula para ele averbado. Esse cliente aqui, no caso, ele possuía somente o projeto, né? Então, a Fernanda e a Maria já falaram um pouco da Receita Federal, mas a gente faz acompanhamento junto à prefeitura também. Então, o processo de fazer a emissão de alvará, aprovar projeto, emitir o habite, no fim, a gente faz esse acompanhamento também lá dentro da Regularize. Então, esse cliente, ele chegou no começo, tinha o projeto, a gente fez acompanhamento dele junto à prefeitura, esse caso aqui de Cuiabá. Então, a gente aprovou o projeto, emitiu o habite, emitiu o alvará, construiu e emitiu o habite no final. E a gente fez a abertura da CNO no comecinho, né? Então, a partir do momento que a gente emitiu o alvará, tem uma data de emissão. Essa data de emissão que é vinculada dentro da CNO e a data do habite, que também é vinculada como final dessa obra, né? E a gente fez a aferição com os lançamentos regulares, né? Então, a contratação da mão de obra dele foi uma mão de obra autônoma. Então, a gente tinha o controle desse prestador de serviço, a gente fazia a vinculação dentro do SERO, e essa aferição foi feita de maneira regular e a gente conseguiu uma redução a máxima possível, né? 72%. Imposto devido, a gente pegou uma área parecida só para a gente ter um comparativo, né, do caso anterior. Então, o mesmo imposto devido lá, de 28.142,36, nesse caso aqui, quando a gente fez acompanhamento regular, a gente conseguiu uma redução de 72%, né? Sem multa, sem juros, sem nada, né? Então, ela vai chegar a esses 7.800, é importante falar, que ela não pagou à vista, né? Ela planejou essa mão de obra, a gente fez os lançamentos e ela pagou mês a mês. Então, junto com a obra, com que você já tem que gastar ali, né? Com mão de obra, material, você tem que ter o percentual que você tem que pagar de imposto. Vai chegar no final, a gente vai, a hora de fazer a aferição, vai estar zerado né? O que você ainda só tem emitir que... a CNV. E aí o processo na Receita... Nesse caso aqui desse cliente, até vale ressaltar, né, que esse imposto final, mesmo aplicado para fato de ajuste, às vezes ele é um pouco salgadinho ainda, né, mas esse valor, ele consegue ser parcelado na Receita Federal, né? Então, esse valor, além da redução de 28 para 7 mil, esse valor de 7 mil a gente consegue parcelar na Receita Federal e fazer o pagamento mensalmente desse valor para a Receita Federal. Então, essa é a melhor situação, onde a gente não perde nenhum prazo, não incide nenhuma multa e enquadra em todas as situações ali do melhor situação. Então, chega ali nos 70%, né? Então, os 70% são possíveis ali de serem alcançados com facilidade. E o último caso aqui, que nós trouxemos, é de uma cliente que era contadora, né? Então, ela já tinha uma lucidez sobre o assunto aí. Tanto que no começo ela explicou para a gente da decadência, né? A gente conversando, ela falou que queria esperar justamente a decadência dessa obra para que ela não pudesse... A história de esperar caducar, né? E aí... Para que ela não pudesse pagar esse imposto no final. E aí, no finzinho, quando estava chegando nesse período de decadência, a Receita Federal mandou as famosas cartinhas, né? Aqui a gente fala muito das cartinhas, que a Receita Federal chegou uma cartinha para mim. O que é essa cartinha? Justamente a aplicação da Receita Federal. Então, ela começou a construir em novembro de 2021. Não fez a abertura da CNO, né? Então ela emitiu a alvará na prefeitura. Então, essa comunicação entre os órgãos que as meninas falaram, realmente acontece hoje. Então, é muito difícil a gente achar uma prefeitura hoje em dia que não tenha esse processo de aprovação de projeto, emissão de alvará de forma online, né? De forma digital. Então, a partir do momento que você comunica à prefeitura que você está com a intenção de construir,
a prefeitura ela tem um tempo para comunicar a Receita Federal. Então, essa comunicação é feita e a Receita Federal já está sabendo que você vai começar a construir. Então, ela emitiu o alvará em novembro de 2021, começou a construir, não fez a abertura da CNO. A área que a gente colocou parecido só para a gente ter um efeito comparativo. E a obra finalizou em 2022. E ela morou na casa, continuou morando até hoje na casa, né? E aí, quando estava chegando esse período decadencial da obra, ela recebeu uma cartinha esse ano, e aí ela nos procurou. E aí o imposto devido dela de 28 mil, que ela teria que pagar de forma cheia, com o fator de ajuste, ela pagaria 10.549, né? Uma redução de 62%, mesmo fazendo os lançamentos retroativos. Só que ela não vai conseguir pagar esse valor porque ela não informou para a Receita Federal essa abertura de CNO, né? Então, essa redução que ela tem de 62%, ela vai conseguir 56% só, porque em cima disso tem multa, tem juros. Como ela não conseguiu comprovar que a obra dela acabou em julho de 2022, porque, como as meninas falaram, a gente tem que comprovar isso para a Receita Federal, né? Hoje a Receita Federal, ela elenca alguns documentos lá, para a gente informar para a Receita Federal um período de início e período de fim, né? Geralmente é alvará, BITS, mas além desses documentos tem mais alguns que ela não tinha esses documentos em mãos, então ela não fez o gerenciamento dessa obra, então como ela não tinha esse Não documento tinha em mãos, contrato, não tinha evidência de nada, né? Então, não tinha como ela comprovar. Então é como se a obra estivesse rolando desde 2021 até 2024. aquilo que a gente falou, né? Separou a obra, precisa informar a Receita que você não vai ficar 4 anos construindo, né? Construir por 4 anos, deixar isso aberto na Receita, quer dizer que você vai pagar imposto durante 4 anos, né? Sua mão de obra está rolando ali durante todo esse período. Então, cuidar dessas informações é muito importante, porque você deixa passar ali, ó, e aí não tem como argumentar na Receita. Você não conseguiu, tem os documentos que são aceitos, né? Além de alvará e habites, que são os principais, tem os documentos que são aceitos. Se a gente não conseguir nenhum ali, a gente vai seguir com essa obra aberta até 2024. E aí, para atender o fator de ajuste, tem que ter lançamento todos os meses. Lembra? Todo o período de obra. Então, para a gente ainda era a melhor situação, né? Ainda usar o fator de ajuste é melhor do que pagar os 28 mil. Então, o que a gente teve que estender é o período de obra até abril de 24. Porque não pode ficar nem um mês sem fazer lançamento de mão de obra, né? Então... E assim foi feito. Então, a obra que acabou em 2022, a gente lançou até 2024, como se a obra estivesse rolando, para aplicar o fator de ajuste, porque mesmo assim ainda compensava, né? No caso dela. Em alguns casos que não compensa. E aí, então, assim, não caducou, né? O importante falar, não caducou. E o trabalho para ela, né? Na nossa equipe, com ela, para juntar a documentação, você imagina aí 2 anos de obra, quase? 2 anos, são 24 meses de documento, recibo, nota fiscal de MEI, enfim, né? Para juntar a documentação de autônomo durante 2 anos de uma obra que já tinha acabado lá em 2022, né? Não, mais de 2 anos, né? 3 anos de obra aí. Então, aí os desafios, eles aumentam, né? Mesmo com a possibilidade de redução, é grande, ó, de 28 ela foi para 12 ali, a dificuldade de organizar a documentação para acessar o fator de ajuste, elas aumentam significativamente, né? Então, a gente fala assim, mesmo que com a obra já rolou, é possível, mas a dificuldade, elas vão aumentando também conforme o tempo vai passando, e a né? redução vai caindo, né? Quanto mais juros, mais multa, né? A gente vai diminuindo esse percentual ali, né? Chegou aí a 56%. Ainda é um bom valor de redução aí para uma obra que ficou aí tanto tempo irregular, né? E é isso, acho que a gente agora abre para algumas perguntas, né? Vamos ver o que a gente tinha, algumas que a gente recebeu no formulário, acho que a gente pode começar por ali. Então, acho que a primeira, né? Por que regularizar um imóvel, né? Qual que é a importância? Acho que a gente falou isso, né? Falou bem no início ali, né? Tem que ter... É obrigação, né? De todo mundo manter o imóvel regularizado. Questão Fala aí, Bruno. Vamos lá. No chat. As meninas já responderam durante o passo a passo, né? Durante Tem a no chat? apresentação. Vou abrir aqui o chat. A gente já tem algumas perguntas aqui no chat. Quanto realmente eu posso economizar, né? Então, a gente trouxe ali, ó, vai, né? 50% a 70%. Vamos abrir o chat aqui, tarará. Vamos voltar aqui. Deixa eu me posicionar melhor aqui. Não sei se eles Quando sai o alvará para construção, o contribuinte tem o prazo para abrir a CNO. Isso, a gente falou disso, né? São 30 dias para não ter multa. Passou de 30 dias...
tem Já multa, mas tem que abrir, tá? Não pode ficar sem abrir a CNO, tem que abrir mesmo assim, mas 30 dias é o prazo que a gente tem que informar a Receita. Essa multa é referente ao lançamento, né? Então, se a gente não abriu, quer dizer que a obra já rolou um mês, então o Uhum. lançamento já vai ser feito atrasado. Então, a multa Uhum. é em cima desse lançamento atrasado. Aqui ele fala um pouco, né? Se eu não iniciar a obra, eu deixar paralisado, então a gente inicia e paralisa. Precisa paralisar, então tudo tem que ser informado, né? Então não vou começar, por mais que a data do alvará você não vai começar a obra, mas a gente precisa informar a Receita que essa obra vai ser paralisada na sequência e retomar assim que você decidir começar a obra, né? E aí também cuidar com isso, não é da Receita, mas cuidar lá com a prefeitura, porque o alvará tem prazo de validade para iniciar. Então, né, tem A que... gente costuma falar que são caminhos separados, só que correm concomitantemente, né? Então, a gente tem que fazer essa análise nos dois âmbitos, né? Municipal e federal. Então, a gente vai fazer esse acompanhamento e informando esses processos dentro da prefeitura e dentro da Receita Federal. Uhum. O Renato trouxe aqui, né? Então, o valor do INSS a ser recolhido mensalmente é sobre o valor pago de mão de obra, Isso. mas sim sobre um valor que a Receita estipula, né? Quer trazer aí, Bruno? Isso, é em cima da mão de obra. Só que essa mão de obra é em cima de um cálculo feito para a Receita Federal, que esse cálculo é tabelado, né? Então, não é de acordo com a obra que você gastou de fato. Uhum. Então, se você gastou 1 milhão na sua obra, mas o VAL do seu estado em específico é tanto, o valor do metro quadrado da sua obra vai ser multiplicado por esse VAL e não pelo valor que de fato você gastou. Então, a mão de obra é em cima desse valor tabelado da Receita Federal, porque essa aferição é feita de forma indireta, né? Uhum. Então, essa aferição feita de forma indireta, ela é feita conforme a tabela da Receita Federal. Uhum. Então, não é um valor específico. Quando a aferição é direta, que é quando tem uma construtora envolvida, e aí ela tem que fazer os orçamentos regulares. Aí é ela tem- contabilidade regular, tem folha de pagamento, tem uma série de situações, né, que uma construtora, que um CNPJ tem que cumprir. É bem diferente de uma contabilidade, né, de uma obra aí regida pelo fator de ajuste, que ela vai trabalhar em cima do valor mínimo da mão de obra, né? Então, o fator de ajuste ele é um benefício por isso, porque ele é um valor mínimo a ser lançado para a Receita Federal fazer, né? Eu acho que Tendo CPF, né? Tem É. que só usar bem isso, né? Quando é CNPJ, a regra é outra. Então, assim, não cabe aqui. Uhum. Isso, Então- tem que ter um centro de custo, envolve Exato. muitas outras coisas que não Que cabem a aqui. gente pode vai. trazer depois num Num próximo. E que também tem as melhores situações, né? O melhor jeito de fazer, mas aí isso envolve também a contabilidade da empresa, né? Como que isso está sendo lançado, o centro de custo que o Bruno falou, mas também tem os melhores caminhos aí para que o imposto não seja tão pesado aí para quem está construindo, né? Quando fui aprovar o projeto na prefeitura, eles me pediram a CNO e lancei antes do alvará de obra, tá correto? Você fez o lançamento, você abriu a CNO antes da emissão do alvará, mas o projeto provavelmente já estava aprovado. Como que é o nome aí da A pessoa? prefeitura pediu Eveline, né? Eveline. Evelyn Mota? É. A prefeitura pediu que ela abrisse a CNO antes que a prefeitura emitisse o alvará. Provavelmente o projeto já devia estar aprovado na prefeitura, e aí, questão dos sistemas serem integrados, pode ser que a prefeitura pediu para que a Que CNO abra, tem que fazer o que a Fernanda falou, né? Abre a CNO, se não for dar início logo na sequência, paralisa, né? Uhum. E aí retoma quando a obra for de fato mesmo seguir, né? Uhum. Como as informações são concomitantes, né? São cruzadas, né? Entre estado e município, né? Uhum. Federação e município, né? Federação e município, então, essa prefeitura aí também isso acontece caso a caso, de acordo com a cidade, com o O estado. tipo de sistema que ela está com trabalhando ali, né? Exato, então, assim, pode ser que isso, que as prefeituras exijam mesmo, para uma condição, né, para liberar o alvará, eu preciso que você comprove que você fez a abertura da sua CNO. Uhum. Mas é um caso específico. É bem Evelyn. específico, né? É difícil a gente ver uma prefeitura que aprova o projeto e peça a abertura da CNO Exato. logo depois. Então é um caso específico e aí a gente estuda caso a caso, né? Uhum.
a gente atende várias prefeituras hoje no Brasil inteiro e a gente já viu caso parecido, se eu não me engano, em Bragança Paulista. Então, tem que estudar casa a casa e ver o que de fato foi pedido aí para ter certeza. Para adequar, né? Isso. Ela fala também sobre o prazo, né? De 2 anos da obra, se acabar antes, eu posso lançar como pronta, né? Tipo, você terminar isso, eu acho que a dúvida é essa, né? Deve ser que ela planejou 2 anos e terminou a obra, por exemplo, em 1 ano e meio, né? Vai encurtar o período de obra ali do planejamento. Isso. Tranquilo, é só a gente fazer, assim, o planejamento da obra, o desembolso financeiro da mão de obra, ele é o mesmo, né? E aí o que vai acontecer é que você não vai desembolsar isso durante os 24 meses, né? A gente vai encerrar ali no 1 ano e meio, e aí o cálculo da mão de obra, se não alterou a área construída, não tem problema, né? Só que você não vai Ele é rateado durante os meses de execução, Uhum. independente de quanto seja, né? Ou seja, não tem problema. Né? O importante é que informe ali, ó, terminou a obra, o alvará, né, vai solicitar o habite, então isso tem que estar já casado com o processo da Receita. Então, é sempre assim, o importante é esses 2 processos estarem juntos ali, o planejamento de mão de obra, junto desses 2 processos, né, Prefeitura com alvará e habite, e a Receita ali até o finalzinho ali da obra, né? Aí vem a situação sobre as notas fiscais de serviço, né? Como que isso encaixa, né? Se não serve, se serve para abater a mão de obra no INSS. Deixa eu ler aqui o que a UNIR, né, tá falando, né? Não deve ter notas fiscais de serviços prestados. Se não incluir os funcionários, né? Por exemplo, não adianta eu ter uma nota, vamos colocar a situação, não adianta eu ter uma nota da empreiteira X lá, que é de 20 mil reais referente à mão de obra. Só essa nota, sozinha Só ali, ela por si só. não é o suficiente. A gente precisa comprovar essas mãos de obras ali que fazem parte dessa nota fiscal, né? Então, Ela tem que estar vinculada na sua CNO, né? A gente costuma falar que a CNO é o CPF daquela obra, né? Então, ela precisa estar vinculada nessa CNO para que esse crédito seja gerado dentro da sua CNO e a gente consiga bater esse imposto no fim, quando a gente for fazer a aferição, né? Então, a nota fiscal do prestador de serviço lá, né? Então, ela, não que você não precise da nota, ela é um mecanismo, né, de recolhimento ali, de comprovação de serviço, então ela é importante, mas para crédito de mão de obra, ela sozinha não serve. Então, digamos que você tem 20 mil de mão de obra lá e ele vai colocar esses funcionários são registrados, então aí precisa ir lá para a sua CNO. Ou ele vai subempreitar, ele é autônomo, é MEI, então como que está composto esses 20 mil? E aí isso precisa estar informado lá a mão de obra, né, de quem está executando mesmo dentro da sua CNO. Só a nota vai faltar documentação e a gente vai precisar ir atrás de trabalhar essa documentação, né? Como está de tempinho aí? Podemos continuar aqui? E o dono da obra? PJ, né? Essa situação de obra PJ, como reduzir? A gente vai trazer em uma outra live, né, falando um pouco mais sobre obra PJ. Né? Pessoa jurídica, porque engloba outros fatores, né? Fatores, Que aí é uma live específica para isso, é muito mais tempo, aí a gente explica sobre a contabilidade regular, que aí tem que fazer os lançamentos regulares, a empresa tem que estar Centro de certinha, custo, né? Então, se ela não tiver isso regular feito junto à Receita Federal, desses funcionários que são vinculados a ela, né, de forma CLT, a gente não está mais falando de prestador de serviço autônomo aqui, né? Exatamente. Se ela não tiver isso de forma regular, aí já complica. Porque aí, para uma construtora, né, o contador ali, o responsável pela contabilidade, tem que falar que aquela contabilidade está regular, que está tudo certo. Então, tem que ter toda uma análise documental, né, de E aí já folha de pagamento, e aí fator de ajuste é diferente essa condução. Mas a gente anota aí para trazer uma próxima live e trabalhar, porque tem bastante gente curiosa aí sobre PJ, né? Vamos lá no Tiago. Tem uma obra iniciada e não finalizada, em andamento. O terreno está na minha PJ. Aí a gente precisa estudar, né, bem certinho como está essa situação.
ela está aprovada, essa obra, né? Tem alvará? O alvará, se o terreno está no nome da PJ, o alvará provavelmente saiu em nome da construtora, e aí toda a documentação da obra está da construtora também, porque senão a gente não consegue trazer ela para um CPF, né? Então, isso precisa entender ali os pormenores desse processo para poder ver a Pra melhor poder fazer uma forma avaliação mais detalhada, mais né? detalhada. Como foi feita a contratação dessa mão de obra, né? Uhum. Ela Foi na pessoa foi na jurídica? pessoa jurídica, foi na pessoa física. Né? Quem é o dono da CNO, né? Então, isso tudo interfere aí nessas Nessa definições, né? avaliação. Nessa avaliação. Mas aí a gente pode te chamar, Thiago, para pegar essas informações certinho, aí a gente, né? A gente faz uma avaliação do seu caso, né? Uhum. Preenche lá o formulário que a gente vai te dar uma devolutiva, tá? Do Almir, né? Eu acho que o Almir acho que é mais ou menos o que a gente já falou ali em cima, né? Não adianta ser só a nota fiscal. Exato. Então, assim, se ele é MEI, então se a nota fiscal é dele, é MEI, então a gente pega essa nota, vai lançar como MEI. Então, agora, se ele é uma construtora, um empreiteiro, tem que estar lá na sua CNO. Mesmo MEI, isso tem que estar lançado lá. Então, é aí que a maioria dos casos que a gente pega, o problema está aí. Então, eu tenho um construtor, tenho um empreiteiro, tenho as notas. Essa é a maioria dos casos. Todos, a maioria que a gente pega, chega assim. E aí, na CNO, não tem nada lançado, né? Então, não adianta essa nota fiscal, esse contrato que você fez com ele. O que vai precisar fazer é pegar essa mão de obra que ele tem e detalhar ela e lançar na sua CNO, seja como autônomo, como MEI, aí tem várias formas a gente lançar. Mas não adianta você colocar essa responsabilidade para o empreiteiro e exigir dele uma nota e um contrato que não vai resolver o problema do INSS ali na CNO, né? E muitas das vezes a informação está até em contrato, né? Então a pessoa firma um contrato ali, bota essa informação que ela vai Exatamente. ter que fazer o lançamento, mas se o empreiteiro não fez, não adianta. Não adianta, porque aí a gente vai ter que fazer de forma retroativa e a gente não consegue já aproveitar o fator de ajuste de maneira total, né? Uhum. Fechei com uma construtora só a fundação, mas não emitiu a nota. Ela precisou pagar o percentual do que eu. Ela precisa pagar o percentual do que eu pagar no INSS? Depende do que você contratou, da forma que está no contrato, né? Porque assim, se ela é uma construtora, a obrigação dela Já é fazer esse recolhimento Mas de nota também, fiscal, mas né? a gente também já teve vários É. casos aqui que não. Então, Então, que a construtora não fez essa responsabilidade compartilhada, né? uhum, Então, tem que analisar o contrato, né? E ver como está lá. E aí pegar essa nota, e aí ele precisa pegar essa mão de obra que ele usou ali Exato. e lançar na sua CNO, porque senão cai no mesmo caso do Almir. Então, eu tenho o contrato, tenho a nota, e aí essa nota, ela, por si só, para a INSS, ela não tem validade, né, para recolhimento de imposto. Ela vai servir assim, para bater imposto da construtora, mas Uhum. imposto do seu INSS, da sua obra, não, porque ela não está vinculada no seu Na CNO. sua CNO. Então serve para a construtora, mas para o proprietário da obra, sim, não. Eveline, acho que é engenheira, né? Como cobrar para fazer esse lançamento todo mês? Como cobrar o serviço, né? Isso que você quer, acho que você quer prestar serviço. Cobrei somente para aprovar o projeto na prefeitura e ficar como responsável técnico. Vocês têm um curso para ensinar engenheiros? E aí, Maria? Sim, logo, logo você vai poder estar participando, Eveline. A gente vai fazer a gente já está, né, em vias de Fazer esse começar lançamento, a né? viabilizar, de fazer esse lançamento e tem bastante procura, né? E o nosso objetivo não é guardar conhecimento, não. O nosso objetivo é compartilhar esse conhecimento e, inclusive, para os engenheiros e arquitetos amigos de profissão, né? E também para os donos de obra que querem fazer de forma autônoma. Por isso que a gente está vindo aqui nessa live hoje, né? E é um mercado bem vasto, assim, e que É. precisa de mão de obra específica para isso. Da Maria? Tá, Você. Tá pegando um pouco da Marisa. Você Aprender. vamos lá. Ajuste técnico aqui. Foi assim, né? Ah, tá. Ah, entre vocês ainda. já vai.
Seguro, estou apoiando. Então é isso, é um mercado vasto, que assim, quando a gente começou com a Regularize, era para atender justamente esses proprietários da esteira da Projet, como as meninas falaram, né? A Projet é a empresa mãe por trás de tudo isso, e a gente utiliza dela dentro da Regularize, né? Para fazer o gerenciamento desse processo, documentar todo esse serviço. Então, a Projeto está por trás disso e hoje a gente não atende só proprietários de condomínio, né? Hoje a gente atende proprietários também que não estão dentro de condomínio, que é a maioria desse mercado, né? Hoje em dia. Então, é proprietário que está dentro de bairro, dentro de loteamentos abertos, então não é só condomínio. Então, o mercado tem para isso. Aí, acho que puxando esse gancho, acho que a Graziela falou que está muito baixo ali, não sei se o áudio melhorou, acho que arrumou ali, né? Melhorou, Graziela? Perdão, Graziele, é que assim, meio amadores aqui, tá? Mas a gente vai melhorando ao longo. A Elaine trouxe ali a situação de uma obra feita há mais de 30 anos, como é cobrado o imposto. Então, é possível sim caducar a obra de 30 anos, é bem provável que a gente consiga trabalhar esse imposto e você não Se não pagar. recebeu nenhuma notificação da Receita Federal, uma obra com 30 anos é bem possível que ela já tenha caducado. É claro que tem um dossiê de documentos aí que precisa juntar para comprovar, né? Mas é muito possível sim, tá? Nisso vale carnê de IPTU, né? Foto da época, então Pagamento de água e luz. água e luz. Então tem um monte de documentos aí que a gente. Falando da Receita, né? Se ela não foi um imóvel que foi regularizado dentro do município, aí tem que fazer o passo a passo de regularização desse imóvel. Então tem que fazer, como eu falei, né? São caminhos distintos ali, só que se comunicam, né? Então a gente tem que fazer esse processo de regularização na prefeitura e na Receita Federal. Aí tem o caso da Fernanda aqui, que eu tinha pulado, ela foi aprovar um projeto e verificou-se anteriormente que já havia um projeto aprovado em 2008 e agora a prefeitura está pedindo a baixa na receita. A obra já está concluída há anos. O meu projeto foi um acréscimo e uma modificação. Então, é aqueles casos que a gente comentou, assim, né? Começa a obra, não informa a receita, em algum momento ela deve ter notificado e aí ninguém recebeu essa notificação, mas a notificação está aberta. Então, precisa regularizar, vai ter que pegar esse processo inicial, que é a primeira etapa, e aí fazer uma outra CNO para esse acréscimo, né? Que foi o que foi atual ali, acho que é uma segunda obra. Então... Tem que ver também, né, se tem uma CNO inicial, né? Então, ela falou que tem ali, que a Receita está cobrando dessa obra de 2008. Então, tem que organizar essa documentação de 2008 para poder, né, ver se caduca esse imposto ali. É possível que sim, juntando documentação, aí tem que fazer dossiê, né, processo na Receita, e aí regularizar essa obra desse acréscimo, que aí vai entrar agora, né? Aí já não entra como, não vai caducar, mas é possível sim e precisa regularizar, porque senão esse débito fica aberto. Né? E na prática, né, Fernanda? São duas obras, né? Então a gente precisa regularizar a primeira e dar sequência na segunda. Isso é importante falar também. Às vezes a pessoa construiu, tá tudo bonitinho ali, tem a casa averbada, a matrícula, e eu vou construir. Acha que não precisa mais falar com a Receita, né? Quando a gente está falando de obra, pela regra da Receita Federal e Prefeitura, obra precisa de alvará e Receita, aprovar o projeto e recolher os trâmites normais. INSS. Então, reforma, acréscimo, demolição, tudo isso é obra perante aí Prefeitura e Receita Federal, então tem que ficar atento aí nessas situações, porque a pessoa acha que, né, já construí, estou livre ali. Aí a Graziele fala sobre um curso de PJ, né? Já é um curso um pouco diferente do que a gente está conversando ali, mas aí ela fala também da consultoria, então vamos conversar, Grazi, é possível sim, porque aí a gente tem que entrar na contabilidade regular, né? É um produto bem mais específico, mas tem bastante demanda, poucos contadores sabem mexer com isso, então para você que está aí no mercado como contadora, é um mercadão. O mercado, acho que vale a pena sim. estudar e a gente, né, dos casos que a gente já atendeu de construtora, os contadores não sabiam nada sobre contabilidade regular, sobre Receita Federal, faziam o básico, né?
folha de pagamento, essas coisas que, né? Mas as construtoras que chegou ali não atendiam aos critérios ali. Vamos ainda? Vamos falar um pouquinho do link ali? A gente tem mais perguntas ali, aí depois a gente volta nelas, né? A gente falou sobre o link que a gente mandou para o formulário para vocês preencherem, e aí a gente vai fazer um sorteio ali, né, de quem mandou, né, durante a live ali, quem já tinha preenchido antes, para a gente fazer essa análise gratuita. Vamos mandar de novo aqui no chat e no grupo E no lá do grupo. WhatsApp. E aí a gente vai estar fazendo um sorteio, né? E a gente vai estar fazendo essas análises, né, de quem preencheu. E aí Quem for vocês sorteado aí vai sentar aí com a nossa equipe. vai ter Pra um ter. panorama geral aí sobre essas reduções que a gente veio falando aí ao longo de toda essa live. Né? Nossa, tem muita pergunta Muita legal, coisa. tem muita coisa. Muita coisa a gente falou também, né? Veio falando ao longo do desenrolar aí da live. A Tem gente mais falou- alguma coisa aí, Fer? Aqui fala bastante de MEI, de nota fiscal, né? Então, eu acho que é um assunto assim que é importante falar, né? Como tem que ser essa nota do MEI, como que é esse documento, né? Isso já é bem específico do processo lá na Receita, mas bem bacana aí todas as dúvidas que foram surgindo. Uhum. E aí, gente, o que a gente queria trazer é um pouco dessa expertise nossa, né, da Projet, de como iniciou esse projeto, né? A Maria trouxe ali esse início. Tem mais de 5 anos que a gente trabalha com a Projet, que é um SaaS, né, na área de condomínios, onde a gente cuida exatamente de processos de aprovação de projeto, onde a gente identificou essa dor, né, Essa da dor, regularização do imóvel. Maria vai detalhar um pouquinho aí. Então, e assim, a Projet é uma plataforma, é um SaaS, né, que a gente fala, então é um software com serviço, né? Então, Acho que é legal explicar, né, o que que é um SaaS, né? O que que está por é um trás ali. software com serviço, né? Então, os clientes da Projet, eles ficam em tempo real com a gente, né? Então, conforme eles vão operando dentro do sistema, nós estamos por trás, né? E a Regularize é fruto da Projet. A Projet é uma empresa que é uma startup, né? Que foi premiada pelo seu pioneirismo, né? E pelo tipo de serviço. Então, a Acho que vale a gente pena colocar o Instagram da Projet aí também, para quem quiser conhecer um pouquinho do. A gente se destaca, né, no mercado da construção civil, porque é diferente de muitas soluções que vão sempre tratando as situações de obra, né, que é controle de insumo, serviço, a gente cuida de processos, né? Então, são processos que muitas vezes eles não são levados em consideração, né? E que, no final das contas, eles geram muitos transtornos e um custo muito alto, né, Fer? Então, o foco da Projet, como essência, é processo. Então, para os condomínios, é uma plataforma onde engenheiros e arquitetos operam dentro dela. Eu e a Fer, nós temos aí uma jornada aí de 20 anos de obra. Então, a Projet surgiu fruto da nossa necessidade desse vai e vem com o projeto para lá e para cá, sem ter uma forma de organizar e de controlar tudo isso. E a Regularize, não diferente da Projet, surgiu também de uma necessidade real. Então, nós fazemos o suporte hoje para mais de 17 mil usuários de forma simultânea, e essa dor da regularização de obra chegou para a gente. Então, hoje a gente trabalha fortemente para desenvolver produtos dentro do segmento da construção civil, bem especificamente, como a regularização de obra, como um novo produto também que a gente está lançando, que é o check-up, né? O check-up é onde a gente vai pegar aí na mão de quem vai começar uma obra e vai falar aqui, senta aqui, com o nosso time. Vamos olhar aí todo o seu processo
e ver se realmente o que está previsto de você gastar é o que você realmente vai gastar. E também, assim, cursos, né? Então, é um sonho que eu e a Feira a gente tem desde o começo, que é de trazer a academia à Progete, né? Então, trazer esse curso do Regularize para a pessoa física, para a pessoa jurídica, esse check-up mesmo, né? Que muitos arquitetos e engenheiros vão se beneficiar, porque existe um método que a gente desenvolveu para tudo isso, da mesma forma que o Regularize. Então, nós hoje temos um método para trabalhar. Então, o porquê que a gente consegue atender em escala hoje, né? Quando chega para os processos chegam para a gente, eles caem dentro de uma esteira onde a gente tem um método hoje todo desenvolvido. E a gente quer passar esse conhecimento, né? Então, é uma vontade que vem desde quando a Projeto surgiu, né, Fer? Isso aí. E é isso, e o Bruno é fruto de tudo isso. Então, tem outros arquitetos, outros profissionais que fazem parte lá do nosso time. Sigam a gente nas redes sociais, que vocês vão conseguir acompanhar um pouco do nosso dia a dia lá, né, Fer? Então, assim, a Projet está num espaço legal, moderno, cheio de gente jovem. Eu e a Fer somos as titias lá. Então, é muito legal. E a gente preza muito assim pela tecnologia, pela agilidade, né? Então, esses processos, eles têm por si só, eles carregam, mas isso é moroso, isso é burocrático. Então, o intuito tanto da Progete lá atrás, quanto da Regularize agora, é que isso caia por terra, né? Os processos, eles não precisam ser burocráticos, não precisa ficar parado, não pode ficar parado, né? Então, tempo é dinheiro, né? As pessoas precisam, uma obra, ela já é por si só desgastante. Então, se a gente não agiliza os processos que precisam obrigatoriamente acontecer, isso se torna penoso, mais penoso para quem está construindo, né? Então, o que a gente busca é levar a tecnologia para que o processo seja eficiente mesmo, né? E aconteça como tem que acontecer e obra deixar de ser um bicho-papão, né? Precisa tirar essa cara de problema aí da construção civil. E a gente hoje tem certeza que a gente consegue tirar essa cara de bicho-papão com processo. Então, o que a Projet tem, a essência da Projet é essa, é estruturar processos, né? Então, é o que a gente trouxe para a Regularize também. Então, pode contar com a gente, né, Fer? E aí a gente vai, todo mundo que preencheu vai estar concorrendo aí e a gente vai fazer essas análises e a nossa equipe vai estar entrando em contato, né? E a gente está muito feliz desse primeiro encontro, né? Para a gente foi, né, de ver todo mundo interagindo, foi muito gratificante ter todo mundo aí debatendo, levando conhecimento, né? Tirando dúvida de todo mundo e mostrando que é possível, né? Qualquer tipo de obra, quem estiver construindo, ter o melhor caminho, né? O acesso ao máximo de desconto, que a gente não precisa pagar tudo, né? Que chega ali, né? Qualquer cobrança, sem ter uma assessoria, sem ter um profissional que valide, que analise. Exato. Né? Então, muito bacana ter todo mundo aí. Obrigada. Então é isso, gente. né? Agradecer ao Bruno, pela presença estar aqui aí, participando com a gente. todo mundo que ficou aí até o final, valeu. Muito obrigada de coração. Obrigada. E siga a gente nas redes sociais, que todo dia a gente vai estar levando conteúdo. E a gente viu que teve muitas perguntas relacionadas a como fazer o informativo nas notas fiscais, né? Então, a gente vai produzir um conteúdo específico sobre esse assunto. Isso é um compromisso nosso com vocês e vai estar publicando lá no Instagram da Regularize. Tá? A gente manda no grupo também o que a gente, né, esse material que a gente vai montar. Eu acho que isso é bem, bem importante. Acho que muita pergunta ali, né? Vale nota, não vale? Então, vamos fazer um resumão aí do que pode. E aí a gente compartilha com todo mundo aí. Obrigada a todo mundo. Foi um imenso prazer, viu? Boa noite, gente. Até. Obrigada. Tchau, tchau.